Então, assim, é incrível como o Lewis, ele traz essa realidade do mundo espiritual, da batalha espiritual, ele não nega essa realidade. E, mano, ele traz aqui artimanhas do inimigo, sabe? E outra coisa também, galera, não sei se vocês perceberam isso, que a doutrina de Deus aqui nesse livro, ela é muito boa, velho. O mal danado, ele tem uma teologia muito boa, no sentido da pessoa de Deus, que aqui é chamada de inimigo, né? Ou seja, Deus é o inimigo aqui, nessas correspondências. E é incrível como o amor de Deus, a graça divina, são expostas quando ele vai criticar o inimigo. Mano, eu achei bem sensacional. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número 562. Eu sou o Rodrigo Bibo e tem que ter muita ousadia pra tirar chacota com o demônio. Olha, corajoso. Eu sou Gutierrez Siqueira e o diabo vem calçado em sapatinho de lã. E de calça Quem já ouviu curta. essa? Olha, eu nunca vi. É que ele chega quieto, né? Ele chega mansinho e tal. manso. Sem piadas com mineiros, por favor. Eu sou a Rebeca e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o mal danado. Mal danado. Olha só, galera, estou aqui com esses dois leitores de C.S. Lewis. O Gutierrez Siqueira, que vocês já conhecem, e a Rebeca, pela primeira vez aqui. Rebeca, seja muito bem-vinda ao BTcast. Já nos conhecemos aí do Instagram, que é o que importa hoje em dia, né? E agora é um prazer te receber aqui. Aliás, um fandom da Rebeca. Ah, você tem que gravar com a Rebeca, você tem que gravar com a Rebeca. Olha aí, ó, galerinha que pediu. Eis a Rebeca aqui agora no nosso podcast. Seja bem-vinda, Rebeca. Eu que agradeço. Obrigada, Fandom, também. Olha aí. Gente, estamos aqui para falar sobre O Diabo e o Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, um dos livros mais lidos de C.S. Lewis, popular sem sombra de dúvida, ali quase ao lado de Cristianismo Puro e Simples. E a gente vai trocar uma ideia sobre as nossas cartas preferidas e acho que é uma mensagem que às vezes é muito exagerada hoje em dia ou às vezes esquecida, e Lewis tem um ponto aqui para nos ensinar com essa obra. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, o friozinho tá chegando e as coisas congelam em alguns lugares do país. Aqui no sul mesmo tem o famoso frio de São Joaquim, que as coisas congelam e tal, mas ó, eu não vou conseguir congelar o preço da EBT e nós faremos um reajuste na nossa Escola Bibotalk de Teologia. Vamos fazer esse reajuste, mas antes de aumentarmos os preços do nosso curso de teologia, a EBT, a Escola Bibotalk de Teologia, nós fizemos uma promoção assim incrível, simplesmente inacreditável, a promoção que a gente está lançando nessa semana de lançamento deste BTcast. Ó, essa promoção ela vai do dia 8 de julho até o dia 14 de julho. Que promoção que é essa? É a EBT no plano anual com 30% de desconto, mas nós assumimos também os juros. Ou seja, se você usar o cupom sem juros, você não pagará os juros. E cara, sério, você vai poder dividir. Se você pagar à vista, vai dar uma merrequinha. Se você pegar essa merreca e ainda parcelar ela, não vai ter juros. As prestações podem ficar menos de R$31. Menos de R$32, vai. Cara, olha só. Você vai ter acesso por um ano. Você comprou agora essa semana a EBT. Até julho do ano que vem, você vai ter acesso. Mas eu tenho acesso ao quê? A tudo que nós já produzimos. Nós temos mais de 10 cursos dentro da EBT que já estão disponíveis. E tudo que nós ainda iremos produzir, você terá acesso. Ou seja, tudo que nós produzirmos até julho do ano que vem, você vai ter acesso. Cara, eu não sei se vocês têm noção, inclusive, um dos motivos pelo qual a gente vai aumentar o valor da EBT em meados de julho é porque o pessoal, a galera que trabalha com marketing, que vende curso, mano, você tá cobrando muito barato o teu curso. Vocês oferecem muita coisa. Galera, aulas com a turma do Bibotalk, e-books, aulas transcritas, orientação teológica ao vivo de 15 em 15 dias. Mano, tem muita coisa lá. Módulo novo surgindo a cada 3 meses. Sério. E é módulo com a galera que grava aqui o Bibotalk. Então tá muito barato.
entendeu? Tá muito barato e a gente vai ter que dar uma aumentadinha no valor, mas antes de aumentar, a gente fez essa mega promoção, é praticamente o valor de Black Friday, tá bom? 30% de desconto sem juros. Use o cupom sem juros e no plano anual, tá bom? Espero vocês. Olha só, você pode assistir tudo que a gente já fez. Se você assistir tudo que já tem, você ganha um certificado. Você pode assistir, presta atenção, você pode assistir as aulas offline. Olha só que legal, como a gente utiliza a Hotmart, você baixa o app da Hotmart e aí nós damos a opção para os nossos alunos de baixar essas aulas. Então você vai viajar de ônibus, avião, carro e tá ali de carona, enfim, você pode baixar as aulas e assistir na estrada. E as nossas aulas são bem legais, é de 15 a 20 minutos cada aula e os nossos módulos têm uma média aí de 15 a 20 aulas, depende do módulo, tem os mini módulos, tem muita coisa acontecendo na Escola Bibotalk de Teologia. Inclusive, eu tô aqui agora revisando um e-book. Cara, sério, Jenny, põe na tela aí o novo e-book que nós vamos disponibilizar para os alunos da IBT. Tá simplesmente incrível este e-book, eu tô editando ele agora, em breve disponível para os alunos. Então, vem estudar na EBT. Você que acompanha o Bibotalk tá ligado, né? Você quer iniciar no mundo da teologia? É com a gente. Você já iniciou, tá procurando um curso reconhecido pelo MEC? Aí é com a FLAM, que é o recado paroquial que eu dei na semana passada, tá bom? A Faculdade Latino-Americana agora é parceira aqui do Bibotalk. Mas, cara, eu não sei nada de teologia. Então, começa com a gente que você não vai se arrepender. O link tá aqui na descrição deste BTcast, tanto em bibotalk.com como também do YouTube. Não esquece, use o cupom sem juros. Muito bem, meus amigos, estamos aqui para falar de C.S. Lewis. Vocês dois gostam de C.S. Lewis? Eu queria que vocês contassem brevemente, realmente num tweet, a experiência de vocês com o Lewis. Como é que vocês se aproximaram de Lewis? Qual foi o primeiro livro que leram e tal? Qual que mais gostaram? O meu primeiro livro foi Cristianismo Puro e Simples. Eu peguei ainda uma publicação antiga, Mero Cristianismo, da editora Loyola. E eu me deparei com o livro no primeiro ano da faculdade, lá em 2007. Estava na biblioteca da faculdade. E foi um amor à primeira vista e sou um leitor desde então. Muito bom. E você, Rebeca? Isso que eu chamo de tweet, hein? Parabéns, olha. Comigo, como aconteceu com boa parte dos leitores também, foi através das Crônicas de Nárnia. Eu conheci quando eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 22 e tenho caminhado com o Lewis há 12 anos. Primeiro as crônicas, depois os livros mais teológicos, e ele tem sido um grande amigo de caminhada. Bem, o meu contato com o Lewis também foi as Crônicas de Nárnia. Se eu não me engano, foi o alemão Tsunga, Alexander Steinerhofer, Alex Steinerhofer, que me apresentou. Alex, inclusive, fanzaço de Tolkien, de Lewis. E foi o Alex que me apresentou as Crônicas de Nárnia, eu li. E obviamente que, né, durante o curso de teologia, vai surgindo uma ou outra frase do Lewis. Depois, eu tive contato com uma versão, Gutierrez, do Mero Cristianismo também. Mas eu acho que não era da Loyola, cara. A Martins Fontes chamava de Mero Cristianismo no começo também? Não, Ou já mas era, eu acho que já era... Cristianismo Puro e Simples. Eu acho que a edição, Bibo, da Mundo Cristão também era Mero Cristianismo. Olha, então foi com ela, obviamente, faculdade de teologia, era essa versão que eu tive contato, provavelmente. E aí, assim, é aquela coisa, né? Você vai lendo aos poucos, assim, o Lewis, cá pra nós, o Lewis não é uma leitura tão fácil assim. Eu tenho isso comigo. Lewis não é uma leitura, tipo, vou ler agora 11 horas da noite antes de dormir. Véi, esquece. Você vai querer ler Lewis antes de dormir, irmão? Você vai dormir antes de ler Lewis. Porque o Lewis é chato? Não. Porque, não sei se vocês concordam comigo, mas o Lewis faz equação com as palavras, né, mano? A gente, o Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, mas o Lewis é um cara um pouco complexo, né? A maneira com que ele constrói o raciocínio dele. Ou sou eu que sou limitado? Aliás, eu sou limitado, isso ninguém tem dúvida. Mas e aí, galera, vocês são mais inteligentes? Eu acho que tem uma questão aqui, Bibo. Ele era um crítico literário. E ele está escrevendo dentro desse contexto como crítico literário. Ele não escreve como um teólogo devocional, né? Até porque nem teólogo ele era, o que torna ele mais fascinante. Eu até amo esse lado do Lewis de ser um teólogo leigo, né? E ele escreve muito naquele contexto da igreja anglicana, que é um contexto que a gente não conhece, a bem da verdade. É muito diferente do evangelicalismo que a gente tem no Brasil. Então, ele vai tratar alguns temas que não são recorrentes, questões litúrgicas que ele cita, discussões próprias daquele momento pós-Segunda Guerra Mundial,
ou até durante a Segunda Guerra Mundial, algumas preocupações que estavam dentro da igreja anglicana. Então, eu acho que é isso que torna a leitura dele, às vezes, um pouquinho travada, um pouquinho difícil para a maioria dos evangélicos. Para a maioria. Ó, isso quer dizer, ô Rebeca, tu sentiu, né? Para a maioria dos evangélicos. Não eu. Não hoje, né? Não hoje. E aí, Rebeca? Você tem essa sensação? Eu concordo muito com o que Gutierrez falou. E eu ainda acrescentaria algo. Ele não somente trata de assuntos que não são muito comuns, mas aqueles que são comuns, ele escolhe um jeito não comum de comunicar, sabe? Eu senti isso lendo Cristianismo Puro e Simples. Os tópicos que ele aborda em Cristianismo Puro e Simples são muito relevantes, mas isso não quer dizer que ele escolha um modo simples de comunicar. E como foi dito, ele era um gênio. Eu tenho uma convicção de que ele tinha uma mente muito bem trabalhada e ele escolhia esse modo de se expressar. Então, eu sempre indico que aqueles que desejam ler C.S. Lewis comecem por Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, porque existem outros que, se você for usar como porta de entrada, provavelmente você não vai entender. Tipo Cristianismo Puro e Simples ou Os Quatro Amores, são mais complexos, mas são verdadeiros. Ele tenta comunicar com clareza, mas é o jeitinho dele de ser mesmo. Entendi. Bom, Rebeca, mas aí eu concordo contigo discordando contigo. Isso não é possível, mas é igual a pessoa que quer ser arminiana e calvinista ao mesmo tempo, né? Não dá, galera. Não dá. Não, então eu discordo de ti. Em que sentido? É que não é que... É porque assim, ó, Cristianismo Puro e Simples, olha aqui. Cristianismo Puro e Simples, ele não é um livro simples. Mas, não é que assim, ó, é que eles são 4 livros, certo? São 4 livros o Cristianismo Puro e Simples. Eu digo pra galera pular o primeiro livro. Pula o primeiro livro e vai pro livro 2. Porque, de fato, o primeiro livro, que eu não sei quantos capítulos compreende o primeiro livro, ele é uma discussão ética, apologética, que não é tão moral, que não é tão legal para aquele início de conversa. Mas o livro 2, 3 e 4 já são mais palatáveis. E por que eu acredito que ler primeiro o Cristianismo Puro e Simples é melhor do que ir pro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz? Por que eu acho? Porque boa parte, né, ou melhor, muita coisa que Lewis defende ali em Cristianismo Puro e Simples, de alguma forma é sugerida em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ou seja, isso é verdade. Enquanto que é só uma sugestão lá, você tem aquilo mais destrinchado no Cristianismo Puro e Simples. Agora, bem da verdade, não são livros que você precisa ler um para ler outro. Se de fato, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é uma leitura mais fácil. Mas ainda assim, cara, vou te falar, toda leitura exige concentração, o fato é isso. E numa geração cada vez mais distraída, né, com smartphones e notificações por aí vai, se você ler Lewis distraído, você perde. Porque, como eu falei no começo, essa ideia da construção de ideia do Lewis, ele vai é tipo... Acho que os escritores antigos talvez fossem assim, né? Eu tava agora lembrando do Dietrich Bonhoeffer. Também não é um cara muito fácil de ler, assim, porque são parágrafos longos, né? Longos e, mano, o que ele tá falando? E aí tem uns travessões no meio, né? E esses travessões... Caramba, mano, peraí, o que ele tá... Tipo assim, e é legal, porque força, né? Força a gente... Eu vou entender. E aí eu lembro do Clóvis Barros Filhos aqui, que ele tem um vídeo dele que viralizou, né? O cara escreveu, eu tenho que ser muito burro pra não entender, porque o cara tirou aquilo do zero. Assim, ele faz na forma de humor, mas eu concordo muito com aquilo, assim. E Lewis é esse cara, ele exige a sua atenção. Mas enfim, são 2 livros incríveis, eu acho que pelo menos esses 2 livros todo mundo deveria ler do Lewis. E vou dizer pra vocês, eu reli a minha carta preferida hoje, e, mano, tem que ler sempre de novo, porque às vezes tu não pega algumas coisas no começo e tal. Mas enfim, queria agora a Rebeca ou... Fala, Gutierrez. Não, só vou discordar de vocês dois. Caramba, olha aí, ó. A terceira via. Meu Deus! Eu sempre recomendo o pessoal começar pelo livro Peso de Glória, que eu acho que é o livro que mais resume todas essas principais discussões que o C.S. Lewis faz em todos os seus livros. Então, caramba, assim, Peso a de minha Glória. Mas não é difícil, cara, esse livro? Eu não acho que seja difícil, sinceramente. Assim, não é...
Eu acho até que é mais fácil do que Cristianismo Puro e Simples, sinceramente. Eu, Ou eu então, acho que é mais fácil também que Cristianismo ou Puro e Simples. então, eu recomendo começar pelo Problema do Sofrimento, que é um livro também, assim, das leituras que eu fiz do Lewis, eu achei também um dos mais fáceis. Ó, tô botando aqui na tela, não sei, ó, deve estar focando aí. Peso de Glória. A Thomas, obviamente, né, que tem o Lewis preso no seu calabouço, já publicou esse. E acho que foi um dos primeiros até que a Thomas publicou nessa nova leva do sua. 2017. Tá junto nessa primeira leva aí, ó. O Peso de Glória, C.S. Lewis, edição especial. Cara, esse aqui eu nunca li, tu acredita? Os 9 sermões que compõem uma das suas obras mais clássicas, O Peso da Glória, de C.S. Lewis, demonstra por que é um dos autores cristãos mais influentes da história. Vou deixar aqui. Eu tenho até um testemunho com esse livro. Assembleiano tem que contar um testemunho, né? E a Rebeca daqui a pouco vai trazer liturgia pro podcast como uma reformada. Meu Deus. Tá, vai lá, Mas testemunho. eu fui tirar a minha carta de motorista, não passei na primeira vez. Cara, eu fiquei me sentindo um lixo. Aí eu peguei o ônibus para ir para casa, abri esse livro e tem um capítulo sobre ansiedade. Parecia que ele tinha escrito para mim. É fantástico. Esse é meu testemunho. Caramba, mano, que da hora, velho. Sério? É sério. E foi justamente, era o próximo capítulo que eu ia ler do livro. E foi justamente depois que eu fui reprovado no primeiro teste da carta de motorista. Teste prático, né? O teórico ali é mais fácil. É muito louco. E pensar que Lewis escreveu, né, muitas das suas obras num contexto guerra, pós-guerra, é muito louco ter esse cenário aí em mente. Então, gente, vamos lá. Eu quero saber um pouquinho de um background. Que livro que é esse aqui, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz? Que livro que é esse? Pra fazer uma pergunta bem, que diabos é esse livro? Rebeca, por gentileza. Boa. O livro, ele se iniciou como 31 cartas que antes de serem lançadas em um livro, foram publicadas no The Guardian. Então, apareceram sob o título de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz apenas em 1942. E esse livro ele é muito interessante porque ele confundiu um pouco as pessoas quando foi lançado. Muitas pessoas não entenderam que era uma ficção. O próprio Tolkien, a qual o livro foi dedicado, não curtiu muito essa dedicatória, porque ele entendia que o diabo e demônios não era o tipo de coisa da qual poderia se fazer sátira. Então ele se sentiu um pouco estranho que o C.S. Lewis tenha tido coragem de dedicar esse livro para ele. Mas é exatamente isso. O livro, ele carrega todo o humor. Rebeca, desculpa te cortar, mas acho que é legal a gente abrir um parênteses aqui pra falar dessa treta aí, porque, poxa, ele dedicou o livro ao amigo dele e o amigo não curtiu, mano, a dedicatória, né? E aí, se eu não me engano, tem um rolo aí que não vai nem no casamento, a amizade fica abalada, não sei se foi antes ou depois disso, né? Mas sobre essa dedicatória aí, Gutierrez, que deu rolo aí, hein? Não, só ia comentar que o Tolkien é meio chato, né? Ele reclamava muito do C.S. Lewis, cara. Ele é rigoroso. Não sei se eu chamaria de chato, olha eu passando pano. Polêmica. Tolkien é chato. Eu particularmente não consigo ler Tolkien. Abraço pro meu amigo Cezinha do Tolkien Talk. Eu tenho dificuldades. Eu parei no Tom Bombadil e meu irmão. E depois fiquei sabendo que você pode pular toda a história do Tom Bombadil, que ela não faz a mínima diferença pra trilogia do Senhor dos Anéis. E aí eu fico cada vez menos empolgado com a série Anéis de Poder, que vai ter o Tom Bombadil. Enfim, antes que a Rebeca tenha um surto. Rebeca, depois a gente discute isso, tá bom? Mas, Rebeca, vamos lá. Explica pra nós aí, tá? Então continua o seu linha de raciocínio que eu lhe cortei pela 30ª vez. Mas, Rebeca, eu sou assim, eu tô aqui pra cortar as pessoas. Fica tranquilo. Mas só rapidinho sobre isso do Tolkien. O Tolkien e o Lewis, eles se batiam às vezes, porque o Lewis era muito tradicional sobre algumas opiniões, especialmente sobre doutrina. Então, ele não gostou mesmo dessa dedicatória e falou na cara do C.S. Lewis. Além de sempre criticar as Crônicas de Nárnia, só pra variar. Mas, quando a gente fala de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, a gente vê o C.S. Lewis, talvez, em um dos livros onde ele mais usa a sátira. Mas não é qualquer tipo de sátira, é o humor
clássico britânico que a gente vê nos livros de Shakespeare, nos livros de Jane Austen. Então, teve um impacto muito grande porque ele escreveu como os grandes autores da literatura inglesa. A literatura inglesa ela é conhecida por ser muito bem-humorada. Se você lê, por exemplo, Charles Dickens, ele vai estar narrando uma tragédia, mas ele consegue, às vezes, fazer isso de uma forma satírica ou humorística, em certo modo. Mas, falando como leitora, muitas poucas vezes eu ri de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, tá? Não é uma coisa que vai te fazer rir, muitas vezes, mas vai te deixar pensativo com a forma qual o diabo acaba se referindo ao aprendiz. Então, essas cartas, elas tratam sobre temas essenciais da vida cristã. Como foi mencionado aqui, o Lewis aqui faz uma síntese de muitas crenças que ele já desenvolveu em outros livros. Então, você vai ver aqui pontos que ele já falou em Cristianismo Puro e Simples. E ele já também trata de opiniões pessoais que a gente vê em livros mais pessoais, como sobre histórias, um experimento em crítica literária. Então, existe aqui uma aplicação de muitas ideias, essa veia humorística, mas também um lado sombrio, porque a gente está falando aqui sobre a presença, a interação entre um demônio e o seu sobrinho. Então, foi um marco realmente. Muitas pessoas, quando não receberam muito bem a obra, ou melhor, algumas pessoas não receberam bem, outras entenderam que era um tipo de ficção, então fez o seu sucesso, tanto que posteriormente ele ainda acrescentou o capítulo do banquete. Tô certa, Gutierrez, por favor, me corrija se eu estiver errada. Esse acréscimo foi depois, justamente porque fez sucesso. Mas e até maior, né? Esse brinde ali no final, ele é um pouco maior do que os outros capítulos e tal. É extenso. Então, de certa forma, teve uma aceitação e, ao mesmo tempo, chocou pessoas como Tolkien, por exemplo, que acreditavam que o diabo não deveria ser motivo de chacota, é um assunto sério demais para se brincar. Então, entrego aí essa visão panorâmica para vocês. Muito bom, olha, bem entregue, hein? Não é uma profecia, mas entregou bem, muito bom. Eu acho que vale a pena também falar da estrutura do livro, além de ser cartas, que tem uma sequência cronológica que vai da história... são 4 personagens no livro. Né? Você tem o Vermelindo, que é o diabo novo, que é o sobrinho desse diabo mais velho, e esse diabo mais velho é o mal danado. E esses 2 personagens estão aí conversando via carta. E tem o personagem que é o paciente, que é o homem que está sendo tentado, e também tem uma moça cristã, que esse paciente ele é apaixonado, e que vai ajudar ele nesse processo de conversão, né? E tem o pastor, o pastor, o pastor, como é que é? Cravo, não. É, pastor Cravo, não é? Inclusive é da minha carta. Esse personagem é o da minha carta. Peraí que é da minha carta. Eu tenho que saber, é da carta que eu gosto. É o pastor da carta. Cadê o pastor, gente? Eu li aqui. Reverendo Cravo. Reverendo Cravo. É outro personagem, então. Então tem 3 personagens. Tem a mãe do paciente, a namoradinha e o reverendo. E o paciente. Exatamente. São os personagens. Agora, tem um lance aqui também, né, galera, que o Tolkien, o Lewis, ele faz aquela brincadeirinha ali, não sei como essas cartas chegaram na minha mão, né? Então ele faz toda essa graça, né, dizendo como, não sei como essas cartas chegaram e tal. E aí, inclusive, a introdução do livro, galera, tem que ser levado bem a sério mesmo, porque eu acho que aqui tem uma teologia interessante, né, já do Lewis, no que diz respeito à sua compreensão. Que é essa ideia, quer ver, ó, eu vou até ler para vocês aqui, porque eu penso que é uma ideia legal, e que passa um pouquinho da angelologia lewisiana. Como é que se fala quando é de Lewis? Lewisiana? Eu acho que seria lewisiana mesmo. Você acabou de inventar, acabou de batizar. Pronto, então tá, é isso aqui, ó. Nossa raça pode cair em 2 erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Aliás, me ajudem aqui, esse desejo excessivo por anjos já era uma parada que, se eu não me engano, Paulo já estava lidando, se eu não me engano, na cidade de Colossos ali, não tem? Porque acho que Paulo fala a questão de anjos e tal, né? Então essa ideia essa obsessão por seres místicos, ela não é nova na nossa história, e aqui é legal que o Lewis, ele traz um equilíbrio, galera.
dizer que, né, ser muito materialista também não é legal. Agora, ter um desejo excessivo também é prejudicial, ou seja, é um erro, né? É um erro. Eles acabam sendo tão opostos e iguais, né? E o que acontece? Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. Cara, eu acho só essa entrada aqui, eu acho ela genial, porque mostra esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. E com o humor britânico, é aquela coisa, né? O livro não vai te arrancar gargalhadas, mas aquele sorrisinho de canto de boca vai rolar, né? Então, assim, é incrível como o Lewis, ele traz essa realidade do mundo espiritual, da batalha espiritual, ele não nega essa realidade. E, mano, ele traz aqui artimanhas do inimigo, sabe? E outra coisa também, galera, não sei se vocês perceberam isso, que a doutrina de Deus aqui nesse livro, ela é muito boa, velho. O mal danado, ele tem uma teologia muito boa, no sentido da pessoa de Deus, que aqui é chamada de inimigo, né? Ou seja, Deus é o inimigo aqui, nessas correspondências. E é incrível como o amor de Deus, a graça divina, são expostas quando ele vai criticar o inimigo. Mano, eu achei bem sensacional. Só uma curiosidade, o C.S. Lewis adorava carta, né? E ele troca correspondência com muita gente, inclusive com aquela que vem ser a esposa dele no final da vida dele. E ele tinha um hábito bem excêntrico de queimar as correspondências que ele recebia. Então a gente só tem as cartas dele, né? Você pode ver, você tem um conjunto enorme de livros que são cartas do C.S. Lewis, mas a gente não tem a correspondência do outro. O porquê disso ainda não achei, mas um hábito bem curioso. Sabe que na vaidade dele, não, só vão publicar as minhas, a dos outros não. Talvez. Porque seria tão legal, né? Acho que ele ficou com vergonha. Talvez um excesso de privacidade, alguma coisa. Também pode ser. Eu levo por esse lado. Mas é verdade. Saiu até um volume da Thomas Nelson, só tem carta do Lewis. Coisa impressionante, majoritariamente. Cara, legal. É uma pena. Tem um livro antigo que a Ultimato lançou, chamado Cartas entre Freud e Pfister, né? Que eram as cartas de Freud com um pastor. Eu nunca li o livro, a galera ali da área, que eu já vi pessoas comentando que é interessante para entender um pouquinho a relação do Freud com a fé e tal. Seria interessante uma carta de Lewis, né, com os seus amigos. Bem, o mais próximo então que a gente tem é o Colin Duryea, aquele livro que ele fala sobre os amigos, né, os amigos ali. Esqueci o nome, O Dom da Amizade. Gente, que livrinho gostoso de ler. E olha, não vendeu tão bem esse livro aí, pelo que eu lembro, assim. E é um livraço pra você entender. É uma biografia da amizade do Lewis com o Tolkien. É muito legal esse livro. Exato. E ali você consegue imaginar, né, como é que eram as conversas deles e tal. Muito bem, gente. Esse livro, então, tem 31 cartas e mais esse adendo, né, esse epílogo. E eu queria agora, então, que vocês compartilhassem com vocês a carta preferida ou aquela que... Pô, essa aqui me tocou e tal. Quer começar, Rebeca? Falar da sua carta, dos aspectos teológicos que lhe chamam a atenção? Queremos lhe ouvir aqui neste BTcast. E, aliás, Rebeca, eu cometi um erro gravíssimo. Que você eu também cometi. Eu também cometi. Depois que você falou, eu digo, mas eu já vim aqui, sim, falei de Nárnia. Eu digo, mas não sei se eu falo, tô tímida. Então eu cometi 2 erros, Rebeca. Eu cometi 2 erros. Não, porque, primeiro, eu não lembro que você já veio aqui falar de Nárnia. Quando você... Que programa que foi esse? Que programa foi esse? Eu não lembro o número. Eu vim com Cartas de Nárnia, lembra? Que foi para divulgar, para falar um pouquinho sobre a nova edição, falar sobre a ordem de ler as Crônicas de Nárnia. Nossa, mas será que foi no BTcast, Rebeca? Ou foi no Ovelhas Elétricas, ou no... Foi no BTcast, mas faz mais de um ano. Nossa, Rebeca, então eu te peço perdão, porque eu não lembro que BTcast é esse, então, poxa, me perdoa. Não, imagina. E o segundo erro, então, que eu cometi é que eu não lhe apresentei pra audiência. Então, nem vou apresentar, porque se tu já se apresentou naquele podcast lá, então tá tudo certo. Me conhecem. Então tá bom. E tem o arroba da Rebeca aqui também na descrição deste episódio, o arroba do Gutierrez também na descrição, em bibotalk.com, procura esse BTcast que vai estar os arrobas lá. Vamos lá. Rebeca, por gentileza, a sua carta e aspectos teológicos que lhe chamam a atenção nessa carta aí.
Opa, invadindo aqui este BTcast com imagens para avisar você que no dia 16 de julho, vai rolar o Prime Day. Começa dia 16 de julho e vai até o dia 21. Galera, o que é o Prime Day? São ofertas exclusivas para quem é Prime na Amazon. Se ainda não é Prime na Amazon, Bibo, por que eu seria? Primeiro, é um valor que vale a pena pagar por tudo que oferece. Segundo, filmes e séries a rodo no Prime Video. Terceiro, ofertas exclusivas do Prime Day, que vai rolar agora a partir do dia 16 de julho até o dia 21. Quarto, serviço de streaming de música, como aquele verdinho que você conhece, entre outras vantagens. Ah, eu falei frete grátis para todo o Brasil, em milhares de produtos. Então, frete grátis para todo o território nacional em milhares de produtos, se você for Prime. Vale, gente, sério, eu não lembro o valor de cabeça agora, mas é barato, assim, vale a pena. O serviço de streaming tem um monte de série e filme legal. O Prime Reading tem e-books e revistas que dão acesso a você no seu Kindle, promoções exclusivas, frete grátis, entre outras vantagens. Então, para se tornar Prime, tem que ser pelo link do Bibotalk, você ajuda a gente fazendo isso, tá bom? Clica no link que tá aqui na descrição deste BTcast, tanto em bibotalk.com, como também no YouTube. Ah, e olha só, como você pode ver nessa foto aí, ó, eu fui numa pré da Amazon para ver o que vai entrar em promoção no Prime Day e vale a pena, hein? Você pode experimentar ser Prime da Amazon por um mês, e se eu não me engano, sem custo. Então já aproveita, clica no link aqui e vem ser Prime na Amazon para aproveitar as promoções. Então, pessoal, a minha carta, ela é a de número 14 e ela é muito interessante porque ela coincide com a ideia que surgiu com muita força no meio evangélico anos depois, que é a questão da humildade. Mas calma que eu vou desenvolver. Vou ler aqui para vocês, tá? O Vermelindo já começa levando um esculacho do tio dele, né, do mal danado. Por quê? Porque, aparentemente, o paciente dele se tornou humilde. E daí ele diz, o seu paciente se tornou humilde. Você já chamou a atenção dele para esse fato? Todas as virtudes são menos terríveis para nós. E se o homem se der conta de que ele as tem, e isso é especialmente verdadeiro no caso da humildade. Isto é terrível. Por Deus, como estou sendo humilde. E quase imediatamente o seu paciente vai sentir orgulho. Ele vai sentir orgulho da sua própria humildade. Se ele perceber o perigo desse pensamento e tentar abafar essa nova forma de orgulho, faça com que o seu paciente fique orgulhoso dessa sua tentativa. E assim por diante, passando pela maior quantidade de estágios quanto for do seu agrado. Então veja só, a técnica, né, terrível. Ele brinca com o orgulho e a humildade. É um jogo, aparentemente orquestrado aqui por Maldanado, que sugere isso ao seu sobrinho. E a grande questão que ele quer fazer é confundir o paciente com os sentimentos de orgulho e de humildade. Quando ele se sente humilde, quando ele faz algo realmente humilde, a sugestão é que haja alguma estratégia, alguma ação para que ele se sinta orgulhoso de ser humilde. Então ele diz, eu não posso ser assim, eu tenho que parar com isso é tão feio, não agrada a Deus. Eu vou parar. E daí ele se sente orgulhoso porque ele está tentando parar. E isso vai ganhando proporções cada vez maiores. Eu vou aqui ler o final da página 80. Você deve, portanto, ocultar do paciente o verdadeiro fim da humildade. Deixe-o pensar nela não como um esquecimento de si, mas como certo tipo de opinião. Uma opinião negativa dos seus próprios talentos e de seu caráter. Ou seja, a depreciação, né? No sentido que... eu não sou bom. E há uma falsa humildade ali, né, cara? Exato. E isso é horrível, porque todo mundo já fez isso na vida, pelo amor de Deus. Então, aqui, o Lewis faz muito isso durante Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele entrega o que o paciente deve fazer para depois especificar como o paciente deve agir para que ele se alegre, para que os demônios se alegrem. Então, como é o verdadeiro fim da humildade? É esquecer de si. E isso me leva ao livro Ego Transformado, do Tim Keller. Porque ele diz que a verdadeira humildade é o autoesquecimento. Então, é a mesma palavrinha que o Lewis usa aqui. O esquecimento de si
é a verdadeira humildade. É você pensar mais no outro e em Deus e esquecer de si. Mas é exatamente o caminho inverso que a gente faz geralmente, né? Exato, porque se eu fico comentando, né, de quão humilde eu sou, das coisas que eu faço, e assim, talvez até, e aí me ajude aí, Rebeca, a entender. E talvez eu não fique comunicando para os outros que eu sou humilde, mas o simples fato de internamente eu ficar pensando na minha humildade, aí ó, o mal danado venceu. É. Por- né, porque no fundo, eu não, quando eu entro nesse caminho do autoesquecimento, né, para trazer o Tim Keller, que tinha no Lewis uma grande referência, eu não fico pensando nessas coisas, eu tô pensando no próximo, no outro, né? E quando eu penso em mim, né, eu penso diante da cruz, diante dele. Não quer dizer que a gente não deva pensar sobre os nossos pecados, mas pensar sobre os nossos pecados é uma coisa, ficar pensando nas Exato. nossas virtudes é outra, né? Então a Exato. virtude, ou seja, é como cara, acho que é no Cristianismo Puro e Simples que ele vai tratar. Ele tem um capítulo maravilhoso sobre o orgulho no Eu Cristianismo Puro e trouxe Simples. aqui. Então, em Cristianismo Puro e Simples, ele fala exatamente sobre isso, de que eu vou ler aqui para vocês, tá? Essa é uma observação de Cristianismo Puro e Simples, mas quem resume aqui são as palavras do Tim Keller. Em Cristianismo Puro e Simples, o C.S. Lewis faz uma observação brilhante sobre humildade, segundo o Evangelho, no capítulo final sobre o orgulho. Ele diz que depois que encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, não saímos da presença dela afirmando que se trata de alguém humilde. Pessoas assim nunca afirmam que são insignificantes, pois quem vive dizendo isso é, na verdade, obcecado por si próprio. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Então, é muito interessante que ele resgata exatamente isso que o C.S. Lewis abordou em Cristianismo Puro e Simples e que a gente vê nessa carta de número 14. Então, é exatamente o caminho que você estava falando, de se menosprezar para parecer humilde, ou agir como se fingisse pensar pouco em si, mas na verdade tudo é uma forma de chamar a atenção. Tudo é uma forma de parecer humilde, mas você não está sendo humilde de verdade. E a humildade que brota do evangelho, só ela é verdadeira. Que é você não pensar em si, é você pensar no próximo e pensar em Deus. E para mim o C.S. Lewis ele abordou isso maravilhosamente nessa carta, e é por isso que ela é minha favorita. Ele fez isso como ninguém. Sensacional, muito bom, muito bom. E aí, Gutierrez, qual carta você quer compartilhar e a lição teológica que a gente apanha? Porque assim, mano, é a estratégia do inimigo. E aí, aqui, galera, eu quero compartilhar um negócio com vocês. Não sei se vocês têm a mesma sensação, mas quando você lê Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, vamos pegar o próprio exemplo da carta que a Rebeca trouxe aqui agora. Mano, a maioria de nós já fez isso. Eu não vou dizer todos nós, porque eu não sou Deus para ter esse julgamento, mas a maioria de nós já fez isso. E aí a sensação que a gente tem é, mano, já fui puppet do capeta, entendeu? Eu já fui marionete do capeta. Assim, mano, o diabo venceu aí nessa aí, porque de fato eu já tive essa ação. Então a sensação que eu tenho lendo Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é, maluco, eu caio em altas, tá ligado? Eu caio em altas. Enfim, a gente se sente um pouco mal e constrangido e obviamente vai para a direção da cruz, né? Porque às vezes a gente é tão vulnerável que é aquele lance assim, né? O diabo, como a entrada do Gutierrez foi o quê? Ele vem de pezinho de lã, é isso? É de lã, é. De lã. Cara, é isso, mano. O diabo ele não vai escancarar as coisas. Ele é sutil. Ele é sutil. Ele vem comendo pelas beiradas. Mas e aí, Gutierrez, qual carta compartilhas conosco? Cara, até antes de entrar na minha carta, eu acho que esse é o propósito, inclusive, do livro. É mostrar que as tentações, a maioria das tentações que nós enfrentamos, são pequenas coisas. Não são grandes tentações do tipo, um adultério, uma traição absurda, coisas assim, né? São essas pequenas coisas do dia a dia que vão desviando a nossa atenção de Deus, né? E colocando a nossa atenção no ego. Então esse é o propósito do Lewis no livro. Eu escolhi a carta 7. A 7, qual é a tentação aqui apresentada pelo diabo tio?
é a tentação, primeiro a tentação de não prestar atenção no diabo, né? Você tem aquele exagero do fascínio, aquele exagero do místico de ver o diabo em tudo. Aqui ele tenta empurrar o paciente para essa postura um pouco mais cética, que não liga para a existência do diabo, mas ao mesmo tempo quer prender ele em medos existenciais que funcionam como uma espécie de diabo. Então, qual é o segredo aqui? O segredo é o seguinte: olha, eu não quero que ele tenha a percepção da minha existência, mas eu quero que ele seja escravo do medo, como se ele fosse um escravo do medo, assim como eram os pacientes na Idade Média em relação à figura clara do diabo, né? Então, acho isso aqui sensacional, porque ele até usa uma expressão aqui, o bruxo materialista, que é essa ideia. Olha, você está pronto para ter grandes medos, grandes pavores, mas tudo dentro de um esquema materialista, tudo dentro de um esquema secularizado. Pois é, peraí, eu confesso que eu não entendi direito a tentação. Eu confesso que eu dei uma boiada aí. Vamos lá, me ajuda. Eu te ajudo. A tentação é ficar preso ao medo. Só que, no lugar de se apresentar o diabo clássico, aquele medo do diabo da Idade Média, ele vai construir uma figura diabólica que é secularizada. Então esse medo passa a ser, por exemplo, vou te dar um exemplo, passa a ser a política, passa a ser uma questão, uma pauta ambiental. Então assim, o comunismo. O comunismo, exatamente. Que era o medo, era o medo na época. Exatamente. Então você tem um medo que é construído com uma linguagem diabólica e que vai prender a pessoa que é vítima ou que cai nessa tentação de uma forma que ela é escrava desse medo. Então, a vida dela gira em torno desse medo. É um medo secularizado. E é exatamente isso que a gente passa hoje. A gente tem uma sociedade que vive do medo, mas não é medo de fantasma, não é medo de espírito, não é medo de assombração. É medo de pautas políticas, por exemplo. E aqui ele trata disso. A tentação, na sequência, é tornar o paciente um cara fanático. E aí ele diz, pode ser fanático para o pacifismo, que é alguém que é totalmente contrário à guerra, ou ele pode ser um fanático ali para ser um nacionalista, um patriota, né? Inclusive ele usa esse termo, patriotismo, que é alguém que vai defender a sua nação, vai à guerra, vai defender a guerra para proteger a sua nação. O interesse aqui do diabo, tio, é tornar o paciente um fanático que ele vai prestar tanto atenção na sua causa que ele vai esquecer da fé. Esse é o intuito. E tem um trecho aqui que é fantástico, que eu até quero ler. Comece por fazê-lo tratar o patriotismo ou o pacifismo, aí não importa o extremo, como parte da sua religião. Depois deixe-o, sob a influência do espírito partidário, chegar a se referir a isso como a parte mais importante. Depois, silenciosa e gradativamente, cuide para que ele alcance um estágio em que a religião se torne meramente parte da causa. Cara, isso aqui é fantástico. Meu Deus. Chega um momento, meu Deus. E é exatamente isso que a gente vê hoje na Igreja Evangélica Brasileira. Chega um momento em que eu estou tão entregue a uma pauta política, e aqui não importa o lado, tá? Ele está usando dois extremos aqui de propósito, de exemplo, que a minha fé é meramente um meio para aquela causa. Ela não é o fim. A minha fé não é o fim. A minha fé em Deus é um meio para ajudar aquela causa que eu já abracei, né? E isso ele põe aqui. E se a gente pensar bem, isso é uma estratégia fantástica do diabo desviar crente. Porque ele está prestando tanto atenção a uma causa que pode ser justa, pode ser sincera, pode ser verdadeira, mas essa causa se torna um fim em si mesmo. E a fé fica escrava dessa causa. Ai, tão moderno, tão atemporal. Exatamente. Tão atemporal. Nossa, Verdade. mano. Que doideira. Estratégias, galera, ou seja, desviar o pessoal, né, desviar a atenção do paciente para o evangelho é a estratégia, né? E percebam que todo esse engajamento político, cara, assim, pode ser engajamento político, pode ser engajamento, às vezes, social, engajamento ambiental, são coisas nobres. Exatamente. Né? Só que aí, qual é o problema? O evangelho é só um meio, né? É só um meio para tal coisa, assim.
Mano, é muito maluco isso, é muito maluco. Porque se você pega, por exemplo, o teólogo coach hoje, quem sabe, dando uma esticada nessa massa aí do Lewis, é o medo do fracasso, né? Então o teólogo coach ele vai trabalhar muito a questão pessoal para você não ser um fracassado, porque ser um abençoado é ter sucesso na vida financeira e tal, né? Então, você cria medos, você cria coisas que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a igreja. E esse lance do comunismo, né, era muito forte no tempo do Lewis, volta com força, né, aí nos Estados Unidos também. Eu tava vendo aquela série agora, Fallout, não sei se vocês assistiram, legalzinho até, do Amazon Prime, e lá fala, né, da questão da guerra, do medo da bomba, aí o comunismo, tudo é comunista e tal, e Guerra Fria, aquela coisa toda, e realmente um medo muito real, e que tá todo momento, né, todo momento esse medo, ele é utilizado como ferramenta política e tal. Enfim, Luiz, você... Pô, o Luiz vivo hoje, hein, galera? Meu Deus Seria do céu. cancelado. Obrigado, Jesus. Obrigado por trazer o Luiz no período sem Twitter e sem internet e redes sociais. Assim, essa carta está tratando basicamente de sectarismo, que é justamente isso, né? Quando eu elejo uma causa e faço dela o fim de todas as coisas e uso a fé meramente como instrumento. E tem um trecho em que ele comenta que uma das estratégias do diabo é tornar a igreja pequena. Pequena em que sentido? Não só numérico, mas que seja um grupo pequeno que se orgulhe do seu tamanho. Do tipo, olha como nós somos puros. Olha como nós não atraímos muitas pessoas. Por quê? Porque nós temos um grau de pureza tão grande que nós somos fantásticos. A nossa igreja é realmente a luz do evangelho. Então esse pensamento sectário faz parte também dessa estratégia, que é essa ideia de que ser uma panelinha, uma sociedade secreta. E aí, Bibo, eu lembrei aqui também, deixa eu ler esse outro trecho, Bibo, é necessário. Claro, leia quantos trechos você quiser, meu nobre. Ele automaticamente se identificará como membro de uma sociedade pequena. Essa é a estratégia de tornar o cara sectário. Organizada e impopular, mas com voz ativa, e com efeitos disso sobre alguém tão recém-chegado ao cristianismo, quase sempre serão positivos. Só resumindo aqui a estratégia. A estratégia é: ponha ele num grupo pequeno, coeso, bastante polarizado, e que não tem medo de ser impopular. Por quê? Porque aquele grupo se autoalimenta, ele se autoadmira. Quem faz parte desse grupo é porque faz parte daquele grupo puro. Então aqui, eu lembrei de um documentário que eu vi uma vez na Netflix sobre os terraplanistas, né? Se você vê o movimento do terraplanismo, mas isso serve para qualquer grupo sectário, mas lá isso fica bastante claro. Nesse grupo, era muito, muito claro o quanto que eles se achavam especiais. Eles se achavam assim, olha, nós somos a minoria no mundo que acredita nisso. E isso aqui torna a gente especial, porque só a gente está vendo a luz. Esse é um tipo de pensamento que é o sectarismo, que é uma estratégia satânica também, para desviar o homem do evangelho. Aliás, dentro desse tema, o Gutierrez tem um livraço, tá, que não fez assim tanto barulho, que é O Reino Dividido, da God Books. É um livraço. O Reino Dividido é um livro do Gutierrez que merecia ser mais lido hoje em dia, tá? Bem, a minha carta preferida, galera, é a carta 16. É a carta... Gente, isso aqui é 16, né? XV1, né? Eu sou... né? É 16. XV1 é 16. Bem, a tentação aqui... A tentação é fazer com que este paciente seja um sommelier de igreja. Essa tentação é fazer com que ele não fique, ele não se firme numa congregação onde realmente haja uma verdadeira unidade. Olha só, ele está dizendo que é bom que ele não se firme, ou se ele se firmar, que ele tenha um pensamento crítico das coisas erradas, entende? Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. As razões são óbvias. Em primeiro lugar, a estrutura congregacional deve sempre ser atacada, ou seja, vamos atacar a ideia congregacional. Por quê? Porque uma vez que promove a unidade no espaço físico e não de preferências, ela reúne pessoas de diferentes classes e estruturas psicológicas num tipo de unidade que o inimigo deseja. Cara, olha que sensacional.
qual é o tipo de unidade que Deus deseja para a igreja? Onde há uma diversidade no povo. Diferente do sectarismo, Gutierrez, que você trouxe aí na sua carta, né? A ideia, né? A ideia do sectarismo, do grupinho fechado, todo mundo pensando igual, todo mundo tendo a mesma ideia e tal. Não é isso. Tá? O tipo de unidade que o inimigo deseja, e aqui que eu falei antes lá no começo, percebam como isso aqui é teologia sadia, né? Ou seja, como o mal danado, ele tem uma compreensão certa de quem é o inimigo, no caso, o nosso pai, né? Então, ou seja, o tipo de unidade que Deus deseja, como é que é uma congregação que Deus deseja? É estruturas psicológicas diferentes, tá? Diferentes classes, pessoas diferentes, estruturas psicológicas distintas. Então, o que acontece? Ele está dizendo que, olha, não é bom que ele fique num lugar assim. Então é bom que ele visite outras igrejas, é bom que ele não se firme, entendeu? Não é bom que ele se firme. Ou seja, se ele for se tornar ou ele se torne um homem crítico, mas é criticar o quê? A congregação, aquelas coisas que envolvem a congregação. Não criticar, né, de forma humilde a si mesmo, né? Ou seja, ele não pode se abrir, né, de forma receptiva, sem comentários, humilde a qualquer alimento que lhe está lhe sendo oferecido. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, o mal danado? Olha, que ele tem um tom crítico, não contra as falsas coisas que são ensinadas, não, mas que ele tem um tom crítico a outras coisas que vão lhe impedir o desenvolvimento, né, do seu caráter cristão. Tá? Ou seja, é que ele evite esse espírito de análise para melhoramento. Tá? Cara, enfim, aí ele começa a falar do reverendo Cravo, né? Que é um cara extremamente passional, se eu não me engano. Ele é um cara assim, tipo, ele acredita nas coisas, mas é um cara que ama um pouco esse sectarismo, entendeu? Ou seja, é um pastor. O homem não consegue pregar qualquer coisa que não tenha sido calculada para chocar, causar sofrimento, intrigar ou humilhar seus pais e amigos. Essa é a congregação. Olha, faz ele visitar aí a igreja do reverendo Cravo. Tá? Então, mano, é impressionante. Ele fala assim, olha, ele não pode se fixar numa congregação que promova a unidade. Aí ele vai falar de outro lugar também, da galera que briga por picuinhas, e aqui ele dá uma alfinetada na igreja anglicana violenta, né? Ou seja, tá discutindo uma série de questões litúrgicas. Então ele fala assim, olha, como é bom, né? Como nós nos alegramos quando o ser humano, quando a igreja fica discutindo picuinhas, quando ela causa cisão por picuinhas. Mano, poxa, é complicado e é muito atual isso também, né? Depois ele faz uma alfinetada aí e ele diz o seguinte, olha, sem ela, a variedade de usos e costumes dentro da igreja anglicana poderia ter se tornado um antro de caridade e de humildade. Ou seja, se a igreja não se preocupasse tanto com picuinhas e não se dividisse, não brigasse por conta de picuinhas ou por conta da ceia, né? Olha, vamos deixar a galera discutindo se é Santa Ceia ou se é Eucaristia. Eu adoro esse tipo de briga. Que nada mais é do que a briga, calvinista, arminiano, pedobatismo, credobatismo. Cara, e olha só que interessante, a gente lançou um podcast sobre ceia, e mano, tá um podcast bem legal, bem de boa, sobre ceia, sabe, da origem cristã e tal. E mano, a galera vai no comentário querer lutar, defender a sua opinião, dizendo que a outra tá errada e não sei o que, e não é esse o propósito, nem ouviu direito o episódio. Bibo, com isso o Lu está dizendo que o cristão não pode debater teologia? Claro, não é isso que ele tá dizendo. O que ele está dizendo é que o inimigo, né, ou seja, o inferno vence quando a gente rompe a nossa comunhão com Deus e com os irmãos e a gente exclui da mesa da comunhão porque as pessoas pensam diferente da gente. E vou dizer, se você acompanha o Bibotalk há pelo menos uns 5 anos, você sabe o nosso esforço pela unidade da igreja, como a gente traz esse tema. Foi o tema do Bibotalk há 2 anos atrás, sobre a unidade da igreja. Então é isso, essa carta aqui, ela é um puxão de orelha, né, para as nossas discussões intermináveis por conta de teologias eclesiásticas do irmãozinho, da cerca ao lado. É um puxão de orelha para o sommelier de igreja, né, ou seja, eu acabo não criando vínculo porque eu toda hora estou criticando, então eu estou sempre procurando uma igreja que seja a minha imagem e semelhança, e no fundo eu nunca sou tratado no meu caráter e naquilo que eu preciso, tá? É isso, e você que já leu Cartas de um Diabo Aprendiz, comenta aqui no YouTube, vamos lá, todo mundo vem pro YouTube agora aqui, todo mundo vem pro YouTube comentar
qual é a sua carta e se você já leu. E se você nunca leu, fica aí a recomendação. Meus amigos de mesa, obrigado por este papo aí. Querem fazer alguma consideração final, por gentileza, Rebeca? Sua palavra final sobre isso. Nem vamos falar do brinde, deixa o brinde para quem for ler mesmo, porque ali... Ou a gente faz um podcast só com o brinde, porque ali é pesado. Gente, eu queria finalizar falando um pouco sobre como essa carta ela pode abrir os seus olhos, mas antes de tudo, lembre-se de que aquele a quem o diabo odeia é quem nos ama, é quem nos guarda e é aquele a quem servimos. Então, você pode ter rejeitado esse livro por algum motivo, pensando que você não aprenderia, mas como a gente falou, ele é um livro essencial, muito importante, e que vai abrir os teus olhos para os teus erros, onde você tem errado e aonde você deve acertar. É muito importante, como o Bibo falou no começo, que a gente nem fique fissurado, encantado pelo diabo, mas a gente também não pode ignorar que ele existe e que ele tenta afetar a nossa vida. Então, que possamos lembrar do episódio de hoje e que você leia. E se você já leu, nos conta aí qual é a sua carta favorita. Isso aí. Tem uma outra carta que o C.S. Lewis, ainda falando sobre o medo, ele tem uma frase sensacional aqui. Quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar. Essa é uma estratégia que a gente tem que ficar sempre vigilante. O medo está sendo colocado no nosso coração o tempo todo. É o medo das pessoas, é o medo de determinada postura de igreja, de estilo de culto, e sempre essa coisa assim, olha, se a coisa caminhar dessa forma que eu sou contra, o mundo vai acabar. Então, é uma estratégia muito bem feita do diabo para nos levar a odiar. E o C.S. Lewis tem esse tema aqui do ódio, do medo, como um dos temas centrais desse livro. Então, é um livro mega atual para o tempo que a gente está vivendo. Vale a pena a leitura. É isso, gente. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, da Thomas Nelson Brasil. Essa edição bacaninha demais. É isso, vamos ficando por aqui. Vamos dar tchau pra galera. Gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse novo formato do BTcast, agora com imagem. Obviamente que vai melhorar algumas coisas, mas a gente tem que começar, né? Tem que começar e a gente começou. Tchau, galera. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo. Valeu!